Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema desta videoaula será porcentagem. E a habilidade que será desenvolvida ao longo de vários exemplos é a seguinte: resolver situações-problema que envolvam porcentagens com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação de taxas percentuais no contexto da educação financeira. Então vamos ver um primeiro exemplo. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor a prazo é de 15% maior que o valor à vista, responda: quanto João vai pagar no total? Então, a ideia para resolver esse tipo de problema é que nós montemos uma regra de 3 para trabalhar porcentagem. Por que regra de 3? Nós conhecemos 3 dados do problema. Então, vamos observar como fica a regra de 3. O preço da TV à vista é R$ 1.500. Este valor representa 100% do valor da TV. Então, nós temos aqui o preço da TV e a porcentagem correspondente ao valor da TV. Então, observe, 1.500 representa 100% da TV. E a pergunta é, se tiver um acréscimo de 15%, qual será, então, o preço desta TV? Então, regra de 3, porque nós conhecemos 3 dados e queremos calcular o quarto valor, que é o valor desconhecido. E quando você montar a regra de 3, ou seja, a proporção, é importante que você coloque preço embaixo de preço, porcentagem embaixo de porcentagem. E como a gente resolve uma regra de 3? Nós vamos resolver essa regra de 3 multiplicando os dados em cruz. Então, primeiro, a gente sempre vai multiplicar a diagonal que tem o x. Então, vai ficar x que multiplica 100, ou se você preferir, 100 que multiplica x. E depois, nós vamos multiplicar 1.500 por 15. Observe, então, como fica essa multiplicação. Então, 100 que multiplica x. Está escrito aqui, 100 que multiplica x. Vai ser igual na outra diagonal, 1.500 que multiplica 15. Então, nós fizemos aqui o que nós chamamos de produto cruzado. Efetuando essas multiplicações, 100 que multiplica x, 100x. 1.500 que multiplica 15 vai dar 22.500. E você pode fazer essa multiplicação com auxílio de uma calculadora. Então, nós temos aqui 100x igual a 22.500. Como eu quero o valor de x, esse 100, você deve lembrar que quando o número acompanha uma letra e não há uma operação aqui, ele está multiplicando. Então, obviamente, x vai ser igual a 22.500 dividido por 100. Esse 100 está multiplicando, passou dividindo. Efetuando essa divisão, nós vamos ter x igual a 225. Repito, você pode utilizar a calculadora para fazer esse cálculo. Então, o que significa esses 225? É o acréscimo que eu vou pagar pelo fato de comprar a TV a prazo. Ou seja, preço a prazo da TV será o 1.500, que era o seu valor à vista, mais o 225, que é o acréscimo que eu estou pagando. Entenda, acréscimo é um valor a mais. Portanto, o preço da TV a prazo será R$ 1.725. Portanto, esse 225 é os juros que eu estou pagando pelo fato de comprar esta TV a prazo. Então, resolver problema de porcentagem, de início, você tem que ter a habilidade de montar esta regra de 3, esta proporção. Mas vamos ver mais um exemplo utilizando essa ideia de porcentagem. Então, observe o exemplo 2. O salário mensal de João é de R$ 1.800. Quer dizer, João recebe por mês um salário de R$ 1.800. Após ele ter um reajuste, quer dizer, um aumento, seu salário mensal passou a ser de R$ 1.944. A pergunta agora é o contrário do exemplo anterior. Eu quero saber
qual o percentual de aumento que João teve em seu salário. Então, vamos montar a nossa regra de 3. Então, nós temos, na regra de 3, o salário de João e a porcentagem. Então, o salário de João era de R$ 1.800. Este valor era o salário total de João, então correspondia a 100%. Agora, quanto João teve de aumento? Isso é importante. Ele ganhava 1.800, passou a ganhar 1.944. Então, o aumento que ele teve de salário foi R$ 144. Daí você poderia me perguntar, professor, esse 144, como o senhor conseguiu chegar a este valor? Ora, é a diferença. Se ele ganhava 1.800 e passou a ganhar 1.944, efetivamente, o aumento em dinheiro foi de R$ 144. E eu quero saber qual é a porcentagem deste aumento de R$ 144. Então, a regra de 3 já está montada. Então, vamos resolver essa regrinha de 3, multiplicando isso aqui em cruz. Então, primeiro, nós vamos multiplicar o lado de x. Depois, nós vamos multiplicar o lado dos números apenas. Então, efetuando essa multiplicação, observa, nós vamos ficar com 1.800 que multiplica x, 1.800 que multiplica x, igual 144 que multiplica 100. Então, este é o produto cruzado, que nós multiplicamos em cruz. 1.800 que multiplica x, 1.800x, e 144 que multiplica 100, 14.400. Ora, a 1.800 está multiplicando x. Então, obviamente, esse 1.800 vai dividir o 14.400. Repito, essas operações você pode utilizar sua calculadora. Efetuando essa divisão, nós vamos chegar que x é igual a 8. Ou seja, 14.400 dividido por 1.800, 8%. Agora vamos entender o que significa esse 8%. Ora, se João ganhava 1.800 e passou a ganhar 1.944, então o reajuste que ele teve em seu salário foi de 8%. Ou seja, o salário de João foi reajustado, quer dizer, aumentado em 8%. Então, essa ideia de porcentagem, utilizando a regra de 3, resolve vários problemas. Mas vamos ver um exemplo agora envolvendo o que nós estamos chamando de percentuais sucessivos. Sucessivos quer dizer um após o outro. Então, observe o exemplo. No início do ano, o preço de um aparelho celular era de R$ 1.200. O dono da loja resolveu dar 2 aumentos sucessivos, um de 5% e outro de 10%. Então, ele reajustou o preço do celular 2 vezes. Determine o percentual de aumento acumulado. Então, a ideia que a gente tem inicial é somar 5 com 10 e responder que o aumento acumulado foi de 15%. Errado, porque esse aumento é um aumento sucessivo. Um aumento ocorreu em cima do outro. É um aumento acumulado. Então, veja como nós vamos resolver este problema. Então, primeiro passo para a gente resolver esse problema é calcular o aumento de 5%. Então, observe, vamos montar de novo a nossa regra de 3. Então, preço do celular era 1.200. Esse 1.200 correspondia a 100%. Qual foi o primeiro reajuste que esse celular teve? O celular teve um reajuste de 5%. Então, tome cuidado, porcentagem embaixo de porcentagem. Muito bem, já montamos a nossa regra de 3. Então, agora vamos fazer o produto cruzado. Então, x vai multiplicar 100, 1.200 vai multiplicar 5. Vamos escrever essa multiplicação. Então, 100 multiplicou x, 100 multiplicou x, 1.200 multiplicou 5. Fazendo essas operações, 100 que multiplica x, 100x. 1.200 que multiplica 5, 6.000. 100 multiplica o x, passa para o lado dos 6.000, dividindo. Portanto, x vai ser igual a 60. Então, vamos interpretar. Depois de um reajuste de 5%,
o valor do meu celular vai passar a ser 1.260, ou seja, o 1.200 que ele custava anteriormente, mais os R$ 60, que corresponde ao aumento de 5%. Então, calculei o reajuste de 5%. Vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Calcular o reajuste de 10%. Muito bem. Vamos montar a regra de 3. E tome muito cuidado agora, porque o celular ele já foi reajustado. Então, o valor que nós vamos colocar na regra de 3 não é o 1.200, mas o 1.260. Ou seja, o reajuste que esse celular teve após 5%. Então, 1.260 representa agora meu 100%. Ele vai ter um reajuste agora de 10%, que é o segundo reajuste. Portanto, eu quero saber quanto isso vai aumentar em seu preço. Então, X. Montando a regra de 3, multiplicando o cruzado, X vezes 100 e 1.200 vezes 10. Escrevendo essa multiplicação, nós vamos ter 100 que multiplica X é igual a 1.200 que multiplica 10. 100 vezes X, 100x, 1.260 vezes 10, 12.600. Novamente, 100 multiplica x, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 12.600 dividido por 100. Portanto, x vai ser igual a 126. Então, qual será o valor acumulado do meu celular? Após o aumento de 10%, o preço do meu celular passa a ser 1.386, ou seja, o 1.260, que é considerando os 5%, mais os 126. Então, depois de 2 reajustes consecutivos, o valor do meu celular será de R$ 1.386. Mas a pergunta era determinar o aumento percentual acumulado. Então, nós vamos agora para o terceiro passo. E qual será o nosso terceiro passo? É o cálculo do aumento sucessivo que foi acumulado. Vamos montar, então, a nossa terceira regra de 3. Preço inicial do celular era 1.200. Isso correspondia a 100%. Depois dos 2 aumentos sucessivos, quanto o celular passou a custar? 1.386. Então, esse 186 é o que efetivamente ele aumentou em dinheiro depois dos 2 aumentos sucessivos. Então, esse 186 é a diferença entre o valor inicial de 1.200 e o valor que nós obtivemos depois dos 2 aumentos sucessivos, ou seja, 1.386. Essa diferença, 186. Novamente, vamos calcular essa regra de 3. 1.200 que multiplica x, 186 que multiplica 100. 1.200 que multiplica x, escrevemos, vai ser igual a 186 que multiplica 100. 1.200 que multiplica x, 1.200x, 186 que multiplica 100, 18.600. Como 1.200 multiplica x, passará para o segundo membro, dividindo. Então, 18.600 dividido por 1.200. Portanto, x vai ser igual a 15,5%. Então, depois dos 2 aumentos sucessivos, o percentual acumulado é de 15,5%. E a ideia inicial que a gente pode ter, e é uma ideia equivocada, ou seja, uma ideia errada, que basta somar os 2 percentuais e responder que é 15%. E, na verdade, o aumento acumulado é de 15,5%. Então, esta é a ideia para a gente calcular aumentos sucessivos. Nós vamos montando regra de 3 e, no final, a gente calcula esse percentual acumulado. Mas para finalizar esta videoaula de hoje, vamos ver um último. Então, observe bem você, nesse exemplo 4. Uma loja de eletrodoméstico faz o seguinte anúncio de uma TV. Preço à vista, R$ 2.400 ou 24 prestações de R$ 172 cada. Determinar o percentual de juros na compra a prazo. Então, a primeira ideia que nós vamos ter é o seguinte. O preço à vista
2.400. O preço a prazo é R$ 4.128. Daí você pergunta, professor, como o senhor conseguiu esse 4.128? Ué, basta multiplicar 24 prestações por 172. Hora que eu terminar de pagar as 24 prestações, quanto eu vou ter pago pela TV? 4.128. Observe, quase o dobro, dá para comprar quase 2 TVs com o valor da compra a prazo. Muito bem. Qual é a diferença, então, entre a compra a prazo e a compra à vista? A diferença é de R$ 1.728. Então, esse é os juros que eu estou pagando na compra a prazo. Note bem, e eu reforço essa ideia. A gente tem que tomar muito cuidado na compra a prazo. A compra a prazo, nós estamos pagando quase uma outra TV. Ou seja, nós estamos pagando R$ 1.728 a mais do que se a compra fosse feita à vista. Muito bem. Então vamos calcular esse percentual que está embutido, os juros que está embutido nesta compra a prazo. Vamos montar a nossa regra de 3, então? Então observe, preço da TV à vista, 2.400. Este valor corresponde a 100% do valor da TV. Qual é o valor a mais que eu estou pagando na compra a prazo? 1.728. Observe você, esse 1.728 é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo. E eu quero saber quanto isso corresponde em termos de porcentagem. Então, regra de 3 montada. Vamos resolver a nossa regra de 3. 2.400 que multiplica x, 1.728 que multiplica 100. Escrevendo essa multiplicação, nós vamos ter 2.400 que multiplica x, 1.728 que multiplica 100. Fazendo as operações, 2.400 que multiplica x, 2.400x, 1.728 que multiplica 100, 172.800. 2.400 está multiplicando x. Passa para o lado do 172.800, dividindo. Portanto, x vai ser igual a 72%. Ou seja, na compra a prazo, qual é os juros que eu estou pagando? De 72%. Como eu disse anteriormente, na compra a prazo, eu estou pagando quase uma outra TV. Então, o percentual cobrado na compra a prazo é de 72%. Muito bem. Então, nesta videoaula, nós aprendemos a calcular porcentagem e porcentagem sucessivas por meio da regra de 3. Então, a regra de 3 é uma boa ferramenta para se resolver problema envolvendo a porcentagem. Uma dica que eu enfatizo é saber montar a regra de 3 adequadamente. A resolução será sempre, obedecerá, melhor dizendo, sempre o mesmo critério. Eu espero que você tenha aproveitado a aula. Bom estudo. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal para receber as próximas publicações ou as próximas videoaulas que serão postadas. Bom estudo e você importa. Você tem valor e você não está só. Até a próxima.